Olá, sejam bem-vindos ao podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana. Esse podcast que veio para desmistificar a palavra difícil, tirar toda essa imagem negativa em relação ao cartório e mostrar que o cartório pode ser um braço da sociedade e não um problema. Não é isso? Exatamente. A gente vai mostrar, o intuito é mostrar como é legal o cartório, trabalhar no cartório é legal e para provar que a gente nós não somos os donos do cartório, hoje, em especial, trouxemos o nosso tabelião, Dr. Carlos Firmo. Olá, casal notarial. Muito obrigado pelo convite. Né? Realmente dizem que se a gente fosse dono do cartório, dava para vender, né? E isso não existe. Vocês sabem que o cartório ele é uma delegação do poder público para que nós possamos atender o público. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito orgulhoso de ter vocês na nossa equipe e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Estou aqui à disposição para vocês, para a gente poder bater uma bola aqui, trocar mais ideias sobre o cartório. Então vamos lá, a gente gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua história, como você começou no cartório, por que o cartório virou essa missão de vida e começar a tirar um pouco dessa má impressão das pessoas, né? E também contar um pouquinho da sua vida pessoal, que a gente gosta de saber. A minha vida pessoal começa com o meu tamanho igualzinho, do mesmo tamanho dessa mesa. Meu pai fazia escrituras naqueles livros enormes, né? E varava a noite lavrando as escrituras. Eram escritas à mão, né? À mão, exatamente. E dava até tendinite com aquilo. E eu me lembro a imagem da minha mãe ditando alguns documentos para ele, um casal notarial da época. Que legal. Que legal. Ela lia e ele ia escrevendo as escrituras. E foi assim que ele conseguiu, trabalhando, né, comprar o nosso apartamento onde a gente morava, né? E aí ele tinha que pagar e pagava trabalhando para outras pessoas também obterem as suas casas, seus imóveis, suas casas próprias. Era assim que funcionava. Então, essa foi uma inspiração para mim, né? Depois foi a vida, porque eu tive que me formei em Direito, fui promotor de Justiça durante 10 anos na minha vida. E larguei a promotoria, larguei o Ministério Público no estado do Rio de Janeiro para fazer concurso para cartório. Né? Larguei uma pretensa segurança de promotor de justiça, essa carreira que também foi um concurso público que eu fiz, para exercer essa função de delegatário, de tabelião de notas e registrador em Angra dos Reis. Fiquei lá 10 anos em Angra. Muito em Angra feliz. dos Reis, o senhor era tabelião de notas e registrador do registro de imóveis. Exatamente. É um cartório pequeno, que é em uma cidade mediana, relativamente pequena, e que o cartório é um cartório pequeno, e acumulava funções de tabelião de notas e também de registros. E aí fiquei lá 10 anos aprendendo a trabalhar, né? Depois fiz concurso para o cartório que nós estamos hoje. Nós estamos aqui já desde 2008. Né? Desde 2008 estamos nesse cartório, esses anos todos. Quer dizer, já deu bastante vivência, experiência para nós todos. Eu sei que vocês também têm essa experiência toda, né? Porque muita coisa não está nos livros, né? Não, muita coisa com certeza. Está no dia a dia. Né? E assim a gente chegou até aqui, né? Exercendo essa função. Né? Então, você me falou uma coisa que as pessoas, até hoje, isso é uma coisa que ficou do passado e as pessoas têm a certeza absoluta que até hoje o cartório passa de pai para filho. E você acabou de falar que fez o concurso. Aproveitando o gancho, para a gente esclarecer isso de vez, tá, gente? Cartório hoje, pelo amor de Deus, ele não passa de pai para filho. A gente vai pedir aqui ao Dr. Firmo para explicar um pouco como foi o ingresso dele. E se você tem vontade e acha que cartório é fácil, preste o concurso.
Eu fiz o concurso e fiz 2, um para Angra e um para aqui, para o 17º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. E é necessário, sim, não existe isso mais, né, de pai para filho. Na verdade, os cartórios, antigamente, sim, eles eram concessões que eram outorgadas aos amigos do rei, aos aqueles mais próximos, né? E às vezes até se falava que vendia o cartório, vou comprar um cartório, porque o político que recebia, ele não queria, não sabia nada daquilo, né? E aí ele acabava, entre aspas, vendendo, ou seja, apresentando outra pessoa para exercer aquela função. Então a gente vê na história, nos livros antigos nossos, do próprio Brasil, do Rio de Janeiro, a gente vê situações em que realmente eram outorgadas funções de tabelião ou de registrador a pessoas que tinham que ser preparadas também, porque Sim. eles exigiam, na época, um preparo, mas pessoas que, na verdade, não faziam concurso nenhum, né? E aí, normalmente, o sucessor dele era um amigo, um filho, alguém próximo da família. Hoje não é possível isso, né? Com a democracia, com a república, nós temos que... isso é uma coisa pública, que é exercida em caráter privado, mas você tem que fazer um concurso público, né? Pois Agora, há pouco tempo, nós tivemos aqui no Rio, vocês sabem, né? Sim. Estão assumindo os novos concursados, ocupando os cartórios vagos. Por força da Constituição, perdão. Não. Força da Constituição, um cartório não deveria ficar vago por mais de 6 meses. Ele tem que ir para concurso público, seja de ingresso, a pessoa ingressando na profissão, ou para trocar de cartório. Você sai de um cartório e quer assumir outro, você faz um concurso de remoção. Mas sempre é concurso de provas e títulos e bem disputado, e exige bastante estudo, a pessoa tem que estudar bastante, né? Temos vários, eu sou um ex-promotor de justiça, temos vários magistrados, professores, ex-professores, magistrados, ex-magistrados que fazem concurso, né, para poder assumir uma função como a nossa. Doutor Firmo, bom, você já sabe que cartório não passa, né, de pai para filho, é concurso. Mas além da coragem e da disposição para ser um tabelião, porque precisa de coragem, porque é um trabalho de alta responsabilidade, eu acho assim, é uma coisa, eu estou há 22 anos no cartório e não tem nada fácil. Além da coragem para assumir um cartório, o que mais a pessoa que está nos vendo agora precisa ser para vir a ser um tabelião? Formação em direito é muito importante, né? Conhecer das normas da lei, né? E depois que você assume um cartório, como ele é exercido em caráter privado, você tem que pagar salários, você tem que pagar INSS, você tem que pagar a conta de luz, você tem todo o que tem numa empresa, né? É um gestor, você né? tem que gerir aquilo. E você tem que ter bons profissionais trabalhando com você. Você tem que ter uma equipe trabalhando com você, como vocês. Né? É um cargo de confiança, né? né? Aí é saber gerir e saber escolher os seus parceiros, os seus amigos, os seus profissionais e treinar também o pessoal que vem novo. Né? Sim. Por quê? Vocês fazem o ato para mim. É então, verdade. A responsabilidade de vocês recai sobre mim. Se vocês não fizerem bem feito, eu vou arcar com essas consequências, né? Então, eu tenho que saber delegar também para os meus parceiros, para que eles exerçam e façam bem a profissão e saibam atender bem o público. Tem que saber fazer. Isso que é uma boa gestão. É importante, né, Ana? A gente estava falando isso ainda há pouco, que não adianta você ter uma produtividade enorme se você não tem um bom atendimento. E isso é uma preocupação nossa, diária, não é? Da nossa equipe, do 17º, de todos os nossos amigos e parceiros que trabalham lá, colaboradores, no sentido de fazer com que as pessoas que saem dali saiam satisfeitas. Satisfeitos, essa é a palavra.
Mas quem tem que sair satisfeito não são só os usuários, não. Nós também temos que sair Pois é. satisfeitos. Também. Né? Então, além de você, né, ter a formação em direito, ter a prova de título, ter tudo, tem que ser um bom gestor. Tem que administrar. Eu tive que aprender. Né? Eu tive que aprender, a gente aprende a trabalhar, a investir dentro do teu trabalho, sabendo contratar, sabendo treinar, sabendo contratar sistemas de informática, investir os recursos do cartório adequadamente, né? É isso aí. Pagar os tributos que todo mundo paga, a gente paga ISS, a gente paga imposto de renda, como todo mundo. Então, quando às vezes aparece muito essa questão, isso é muito colocado às vezes na mídia, porque se ganha muito, porque coloca os valores brutos, não falam que você tem que pagar sistema de informática, você tem que pagar luz, você tem que pagar aluguel, tem que pagar as férias, aluguel, e você tem que pagar seguros, porque você responde pessoalmente, não há uma empresa, você responde o tabelião e o notário, e o registrador, ele responde pessoalmente por tudo que ali se pratica. Né? Então, se eu contrato meus substitutos, eu contrato em meu nome. É no seu CPF. É no meu CPF. Né? Então, o que você, Cristiano, fizer, e aí para eu dormir tranquilo... Eu acho que já ficou um já, puxão de orelha aí. Abre o olho. Para eu dormir tranquilo, eu tenho que saber que eu tenho Cristiano e Ana lá. Né? Você tem que ajoelhar lá e pedir a Deus, abençoa todos os meus escreventes. Ilumina a mente de cada um deles. Poucos, né? Não, o que eu acho assim, muito interessante, né? Porque abençoa também nosso tabelião. Abençoa. Se espirrou saúde. Porque, às vezes, existem situações que você está ali vivenciando uma documentação e as coisas não estão tão nítidas. Além de tudo, o escrevente, o responsável pelo ato, precisa ter até uma sensibilidade para saber se está indo bem, se não está indo bem, se deve continuar. Então, eu acho que realmente é uma profissão que envolve muitas questões, inclusive a questão de ser a delegação de um serviço público. E essa preocupação da gente prestar bem esse serviço, que é a minha grande luta, minha grande bandeira, porque as pessoas não gostam de ir ao cartório, acham que vão chegar no cartório, não vão ter suas dúvidas tiradas, não vão ser bem atendidas, vai estar um funcionário, às vezes, ali no balcão emburrado. E isso que a gente vem brigando para mudar essa imagem do cartório, porque é o contrário. Elas têm que ir ali para ter a prestação de um serviço. E se o tabelião, né, com todos os seus prepostos e funcionários, tem essa obrigação de prestar, eu acho que cada vez mais a gente tem que mostrar excelência no nosso serviço. É bastante difícil. A gente precisa... Vocês sabem, né? O tabelião não é mais aquele tabelião. Esse da época do rei lá, passava lá no cartório só para arrecadar a parte dele e tinha algum coitado lá trabalhando. Para fazer as coisas acontecerem. O tabelião, ele seria louco hoje de fazer isso. Ele precisa estar presente. Sim. Ele precisa estar presente. Para toda essa gestão Sim. administrativa e para a gestão jurídica também. Né? Quantas vezes a gente tem que estar presente, vocês vão na minha sala. É claro, com certeza. O que você acha desse ato? Podemos fazer? Vamos fazer assim? Qual é a melhor metodologia? Como é que vai atender melhor o usuário? Cabe ou não cabe? Isso, né? É possível ou não é possível? Isso, exatamente. E isso é feito por todos nós. Né? Sim. São mais de 100 pessoas, né? Não vamos falar o número exato aqui, mas são mais de 100 pessoas, 150 pessoas em torno disso, interagindo entre si diariamente e com o tabelião. Né? Então, é uma máquina que ela tem um peso razoável, né? Mas que ela também tem que saber ser gerida para que haja essa interação entre nós. Sim.
Sim. Porque não só eu tenho a minha experiência para passar para vocês, vocês também têm para passar Tem a para troca. mim e para passar para os seus colegas. Né? E quem se beneficia disso tudo no final, Ana? É o cliente. É o cliente. O consumidor É a final. ponta final. Ele não sabe que isso acontece. Que é a nossa maior preocupação. Eu acho exatamente isso. Essa troca, né? Posso falar especificamente da nossa relação, né? Do nosso cartório, porque você é um tabelião presente e, às vezes, as questões jurídicas não é dar jeitinho. Não, a gente buscar uma solução jurídica que eu, individualmente, posso não estar vislumbrando, ou Cristiano ou o escrevente pode não estar vislumbrando, e quando a gente conversa e troca essa ideia, né, a gente acha uma solução para aquela situação específica. Pois é. O nosso trabalho com esse podcast é resolver... Me perguntaram qual é a maior dor do cliente hoje do cartório. Então, assim, eu costumo dividir em 3 partes. A primeira é as custas. Eles reclamam muito. Eu já expliquei que isso a gente segue uma regra estabelecida pela corregedoria. Existe ali uma tabela de custos. Uma lei, né? Uma lei que precisa ser cumprida. Lei votada na Assembleia. Não temos ingerência sobre isso. O segundo é o tempo. O que depende do tempo do cartório pré-determinado, vai ser feito. Né? A gente chega, te pede, dá para fazer isso, tudo dentro da lei, podendo adiantar o ato, lavrar, mas tem que estar nos conformes do que é pré-exigido. Agora, além desses 2, o maior de todos é o tratamento que esse cliente vai receber do cartório. Como a gente estava conversando, o sonho da casa própria começa lá na escolha do imóvel, né? Aí ele encontra de cara o corretor. Corretor, não estou falando mal do corretor, pelo amor de Deus. Novamente. Senão daqui a pouco o corretor vai me matar. Mas aí, de repente, aquela ponta já não tem um trabalho tão bom. Tá, tem lá a comissão, que eu acho que é devido. Passou daquela fase, aí vem o imposto. Aí, se ele já arrumou confusão lá no início, já foi mal atendido lá no início, a hora que ele chega no cartório, ele já está, né, saturado. Então, assim, o que você acha, além desse bom atendimento, que dá para ser feito? Né? É chamar esse corretor para conversar junto, explicar melhor o cliente, tentar acalmar, porque no fundo também a gente é psicólogo, né? O que dá para ser feito é o que vocês estão fazendo aqui. Né? Isso aqui é muito importante. O que está sendo feito agora é esclarecer. Esclarecer não com uma linguagem rebuscada, difícil de compreensão, mas de uma forma, de uma linguagem compreendida pelo homem médio, pelos nossos usuários, por aquela pessoa que vai nos procurar. Pois é. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que abordar aqui, essa questão do cartório, do valor, das custas e tudo mais, né, que se fala, né, é que esse valor né, que a gente recolhe e que é um valor que é bem considerável. Né, a gente sabe disso. Até porque a gente também é cliente, né, doutor Firmo? Ele não é destinado exclusivamente ao cartório. Pois é. Tem muito bom o senhor falar isso. Tem vários percentuais. Eu vou dizer para vocês que em torno de 45% desse valor é tudo um dinheiro, um valor que é recebido e repassado em prazos bem exíguos para os órgãos que a lei manda que nós repassemos. Então, o usuário ele não está pagando necessariamente o cartório, a figura do tabelião. Ele está pagando fundos diversos, criados por lei, para sustentar outras situações de fiscalização, atos gratuitos que têm que ser praticados. Toda uma situação que, na verdade, isso não vai para o cartório. Muito bom, senhor. Isso é importante. Muito bom. E do que vai para o cartório, é só para lembrar também, não vai para o bolso do tabelião, entendeu? Ele vai para toda aquela gama de estrutura que tem que ser investida e paga. A luz é de graça? A luz, tudo, manutenção. Então, por isso que, além de estudar
para o concurso, tem que fazer um curso de gestão. Eu acho que tem que fazer uma meditação todo dia. Né? A gente tem que meditar. Praticar um esporte. Falar da forma como eu estou falando aqui. Né? Um pouco mais devagar. Mais devagar. Porque, na verdade, é preciso... Aí você falou uma palavra, coragem. Né? Não é uma profissão para todas as pessoas. Não é. Né? Não é. Não é. É uma profissão que exige uma responsabilidade. E aí que eu queria também falar sobre esse valor, que é um serviço que a gente vende. O que a gente vende? O que você vende, Cristiano? O que você vende, Ana? Você vende uma coisa chamada segurança. É isso aí. Então, por que eu tenho que ir lá? Por que eu vou na frente de um tabelião? Por que eu não vou na frente do substituto? Por que eu vou nessa estrutura? Porque eu tenho que estar seguro que aquilo ali vai me proteger. Sim. Vai Sim. me dar garantia. É isso aí. E que se alguma coisa der errada, eu tenho aonde recorrer. Eu sei onde eu vou. Entendeu? Então não é um papel de esquina nem nada. Aqueles contratos que ficavam na gaveta de lá. Gaveta e tudo mais, que depois você não acha mais as pessoas. É um cartório, é uma estrutura em que o Estado responde por aquilo também. Pois é. O Estado responde pelos danos. O tabelião responde pelos danos. O funcionário que está lá há 20, 30 anos não está ali para também Não tá brincando. cometer dano. Então, por isso, você tem que estruturar-se bem para você levar a segurança para o público. E mais, queria dizer também para vocês, um cartório ele é formado de pessoas. São seres humanos. Não é mesa, não é só Não. cadeira, não é só... São papel. pessoas. Claro ali. que nós temos que dar conforto, um ar-condicionado legal, uma mesa legal como essa que a gente está aqui, um Pois espaço é. legal. Né? E vocês estão investindo numa coisa muito legal, que é informar o público. Pois é, eu poderia estar em desmistificar, casa, quietinho, lá na minha, trabalhando. fazendo a gente- suas escrituras. E tô aqui, a gente está dando, É. como diz o ditado, dando a Aliás, cara tem para que pedir bater. desculpa aos nossos usuários, nossos clientes, que nós estamos aqui. Pois é. Mas nós vamos já. Pelo bem voltar. maior, daqui a pouco eu estou de Voltar, volta. Vai todo mundo ser atendido a tempo. Atender, responder nossos WhatsApps. Doutor Filme direitinho. vai disponibilizar uma pessoa para ajudar a gente a responder. Olha só, já estão fazendo pleitos aqui. Mas a gente fala de cartório porque a gente vive isso 24 horas, mas eu tenho amigos pessoais que não faziam ideia de como funcionava um cartório. Por isso, a gente resolveu, aí há mais de um ano, ir para a internet, colocar caixinha das pessoas tirarem dúvidas, coisa e tal. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona um cartório de notas. Porque para o leigo, ele acha que o cartório de notas faz reconhecimento e autenticação. Ele vai lá quando ele compra o carro dele. Então, assim, um cartório de notas é muito mais do que isso, né, doutor Firmo? O que faz um Nossa. cartório de notas? Hoje a gente ampliou muito as nossas funções, nossas atribuições. Né? Ainda bem. Ampliou muito. Como eu disse, a base é a segurança, o que a gente vende. Sim. Né? O que a gente vende. Para que teu ato tenha efeito jurídico, para que ele produza o efeito que você quer. Sim. Né? Como o cartório veio atendendo, e nas pesquisas, apesar de ainda existir muita mística em torno dessa, muita incompreensão em torno dessa história do cartório, nas pesquisas é uma das instituições mais acreditadas, mais confiáveis no âmbito nacional. Né? Olha aí. No âmbito nacional. Então, as pessoas ainda acreditam. Tanto que tem música. Né? Tem música, vou fazer no cartório. Né? Reconhecido, a próprio Vinícius Moraes, né? Fala, reconhecido em cartório e tal. O nosso Pois amor, nossa história está sempre lá. Né? Hoje o cartório, ele começa, qualquer cartório, não estou falando do nosso. Sim. De No âmbito geral. no nascimento e vai até depois a morte da pessoa, quando a transmissão do patrimônio dela Do inventário. É o inventário, né? vai para poder passar para os seus herdeiros, para os seus filhos, para poder as pessoas não ficarem ali. Uma coisa que me chama muita atenção, a gente faz inventário hoje. Sim, Né? Eu já estou sim, divagando. sim. A gente faz inventário hoje. Antigamente, quando era só na justiça sobrecarregada, e aí é a desjudicialização, tirar as coisas que não precisam estar na justiça, sobrecarregando e onerando, porque o público paga. Paga. Só que paga imposto. Pois é.
Tem um custo o juiz tem custo, o funcionário tem custo, tudo Claro. isso é custo. O processo ele é mensurado, o custo de um processo. Então, o processo de inventário vai lá tanta coisa, e aí às vezes tem as crianças, o menor, faleceu um chefe de família, eles ficam sem condições Olha, de sobreviver. A pessoa deixou patrimônio, deixou conta em banco, fica tudo parado. pois é. E aí, às vezes, aquela viúva tem que recorrer aos amigos, a pessoas, à caridade alheia, para poder sobreviver enquanto aquilo não se resolve. Pois é. E isso vem a ser abreviado, não é, Cristiano? Sim, e hoje assim, um inventário, em média, com a colaboração mútua, que fique bem claro, porque às vezes, o cartório demorou. Não. O cartório ele é parceiro, é um jogo de troca, tá? Ali o cliente, ele vai, né? Nesse meio do inventário tem também o advogado, O advogado também né? é Assim, uma então, quando pessoa todos fundamental. estão trabalhando em equipe, porque é um trabalho em equipe, Sim. em 60 dias você resolve um problema desse hoje. Até menos. Até né, Cristiano? menos, né? 30 Você tá botando. Você não está fazendo isso. Não, não, não. Você está fazendo mesmo. Você está fazendo mesmo. É que você está ganhando tempo para depois não te cobrarem. Você É falou que hoje eu tô aqui. Você falou que era 30. 30. Não, mas é porque a gente tem um outro, que depois a gente vai até pode abordar um pouquinho, que é um outro cartório lá na ponta, que é o registro de imóvel, que ele também faz parte dessa triagem aí, né? Mas hoje melhorou hoje muito. você já levanta os valores com a escritura de inventariante para poder pagar os impostos, para poder pagar todas as despesas, né? E dar andamento. Hoje, no Rio de Janeiro, você pode fazer partilha de bens, mesmo quando tem incapaz, o menor Sim. ou um incapaz. Que é mais uma vitória do tudo extrajudicial favorece. aí. Eu costumo brincar que hoje em dia é mais fácil a gente falar o que não pode fazer no cartório. Pois é. Que quase tudo pode, né? É verdade. Desde Então, que não tenha briga. o cartório de notas, que é o que a gente está falando, a gente faz as escrituras em geral, que você já sabe, procurações, reconhece firma, faz apostilamento, documentos para valerem no exterior. Né? Se for brigar, faz o quê, Cristiano? Se for brigar, eu falo o seguinte, briga lá fora no cartório. Finge que tá amigo para resolver rápido, porque se ficar brigando não vai resolver. Sim, inclusive economiza, né? Pois economiza tempo. É gestão de tempo e dinheiro, né? Você tem que tentar harmonizar. Pois Porque é. às vezes você, numa demanda, né, você demora anos aquilo ali Anos. e não põe a mão no patrimônio, não resolve suas pendências. E fica lá, como tem dois bicudos que não se bicam, a frase que diz, ele briga lá e acabou. E aí fica aquele tudo parado, enfim. Mas O divórcio é um exemplo disso, né? pois é. Divórcio. Eu Fala aí acho, do divórcio. eu acho, tá? Já vou falar isso, o divórcio mais triste do que o inventário. Mas como assim? Mas a pessoa morreu. Mas olha só, o divórcio, às vezes está ali, aquela família tem um filho, ficou ali, o pai foi embora. Eu acho o divórcio uma coisa muito triste, assim, sabe? Mas o inventário morreu? Morreu, ali vai fechar um ciclo. Às vezes quem faleceu foi o idoso, que viveu bastante. Mas assim, pessoal, antes de divorciar, repensa. O casamento é para sempre. Eu fico muito mexido com o divórcio. Meus pais sempre foram juntos e tal, mas o divórcio é uma coisa que mexe muito comigo, eu não sei porquê. Se divorciar de mim, já viu, hein? Pois é. Vou atrás de você. Mas uma coisa que você falou sobre a nomeação de inventariante aqui no Rio, né? Até mesmo para levantar os valores de pagamento de imposto e tudo mais. Aí, É uma escritura, né? Só para escritura. o público entender, é uma escritura que se faz, que os herdeiros nomeiam um responsável para cuidar dessa papelada, né? Mas acho que um apelo, do mesmo jeito que a gente falou lá no início, né, sobre o corretor, acho que um apelo que também valeria muito a pena as instituições bancárias, financeiras, porque a lei do inventário extrajudicial ela é de 2007 e até hoje eles recebem a escritura de inventário com valor partilhado, aí cansa de voltar herdeiro lá procurando a gente. O gerente do banco falou que precisa do alvará. Gente, se tem a escritura de nomeação de inventariante para fazer o pagamento de um imposto, ou se tem a escritura de inventário partilhando um valor em conta, não precisa. E aí seria um bom indício
também as instituições se atualizarem e verdade. atualizarem seus profissionais quanto a isso. Isso principalmente foi no início, né? Agora está diminuindo, mas ainda existe um pouco de desconhecimento Sim. da norma. Mas eu já vi as pessoas recorrerem lá ao cartório porque não conseguiram e tal. Mas com um jeitinho, com um ofício, com uma comunicação do próprio cartório, as pessoas vão se informando e vão acabando aceitando tudo e facilitando a vida do cliente, do usuário, né? Então, é isso, é uma gama de atos que a gente tem, né? Que o cartório a gente pode passar aqui um dia inteiro falando de todas as Vou coisas. pegar 3 horários de podcast só para falar disso. Então, eu acho que é bem especial a gente falar de um ato que é privativo E solene. do tabelião. Sim. E antes de você falar sobre esse ato, só para complementar, a gente recebe muita pergunta na caixinha dizendo assim: se eu fiz testamento, eu tenho que fazer inventário? E aí? Só para complementar sobre o testamento. Ele não isenta a pessoa de fazer um inventário. Pelo contrário, né? O inventário vai servir para a gente cumprir a vontade do morto. É uma vontade. Do testador. Ele vai dizer: o testamento é um ato importante porque ele é para vigorar após a sua morte. Para ser aplicado após a sua morte. É aquela última vontade, né? A última vontade. É como você quer que seja destinado o seu patrimônio ou até outras questões não patrimoniais, né? Você pode até reconhecer um filho no testamento, né? Por exemplo, pode nomear um tutor, escolher um tutor, né? E outras disposições que não têm necessariamente a ver com patrimônio, com valores. Mas, via de regra, é patrimônio, e você trabalha uma vida inteira, você recebeu o patrimônio também de outras pessoas que trabalharam uma vida inteira, e você quer, então, destinar aquele patrimônio adequadamente. Sim. Até para evitar que haja discussões, que demorem e tudo. Ou até O uma testamento, injustiça, né? Ele só serve mesmo para esclarecer o que o tabelião, o testador quis, e nós estamos ali para verificar se o que o testador estabeleceu vai ser cumprido. Nós não podemos fazer um inventário diferente do que o testador estabeleceu. Pois né? é. Por isso o testamento é importante. Evita brigas, né? Abrevia. Porque as famílias, às vezes, Não, aquilo é se meu, aquilo não vai dissolvem ser meu, não, por causa peraí. dessas questões de E discussões. acontece muito. Gente, testamento não transmite bem. É uma vontade. O testamento não transmite bem. O testamento, ele não impede a pessoa que fez o testamento de vender tudo dela, transmitir, comprar, Muito bom. vender. Muito bom. Não está preso o bem dela, porque há uma cultura popular de que eu fiz o testamento, aí, Acabou. e agora eu posso vender minha casa? Pode vender, se precisar. Pode fazer tudo, né? E o testamento é a última vontade da pessoa naquele momento. Ela pode, mais adiante, ter uma outra última vontade e revogar aquela. E vai revogando até que... Porque a vida é dinâmica. Não tem limite, então, né? Não tem limite. A vida é dinâmica. Às vezes a pessoa pode até ficar com vergonha. Poxa, eu estou aqui de novo para fazer um testamento. Mas não, tudo bem. Não, mas é porque aquele meu sobrinho, agora ele não precisa mais. Quem está precisando é o outro que está necessário. Ele já ajusta as necessidades de acordo com a vida, né? É isso. O testamento é isso. Só pode ser feito pelo tabelião Isso é ou importante seu falar. substituto legal, né? Então, não adianta chegar alguém para fazer um testamento público, Que não vai fazer. que aí o certo é o tabelião. Então, lá no cartório sou eu ou um substituto meu, especialmente designado para me cobrir nos meus impedimentos. Quando eu não puder, ele vai no meu lugar. Então, basicamente é isso. Tá? Até porque, gente, tabelião também tem férias, é ser humano, tá? Já vê que... Olha contra... Não, porque as pessoas... eu recebi uma outra... Eu estou abordando aqui essas... até às vezes fugindo um pouquinho do nosso roteiro, porque no meio dessas caixinhas de perguntas, as pessoas falam o que querem, mas tem coisas que marcam. Teve um que colocou assim, ser tabelião é molezinha, é ganhar na Mega Sena. Tá rico? É ganhar na Mega Sena? Porque para mim, ganhar na Mega Sena é receber um dinheiro que você não fez nada e curtir.
E continuar sem fazer E nada. continua sem fazer nada. A gente não pode ser hipócrita e dizer que o notário, o tabelião de notas ou outro registrador, que ele ganha pouco, que ele ganha miséria. Não é isso. Não é Mas isso. ele ganha, sim, o justo valor pelo tanto trabalho e responsabilidade do que ele Pois faz. é. E não é isso que é divulgado Não é. pelas pessoas. Não é. Né? Não Eu é. gostaria de que fosse. Pois é. A gente está aqui. Gostaria. O nosso Não é intuito mudar gostaria que essa fosse. é mudar essa, Mas não é. percepção, essa, Não é, essa não. mentalidade. essa mentalidade. É muita falta de conhecimento. E eu vou te dizer, existe uma forma também de um preconceito. Então, Você É já verdade. assume a função, desde que você assume, e você tem que estar preparado para enfrentar esse preconceito, que existe essa falta de informação. E não é só com o tabelião, é com todas as pessoas que trabalham em Dentro cartório. do cartório. Né? Exatamente. É, vamos falar do jogador de futebol. Boa. Não é todo jogador de futebol é rico? Não. E aquele que joga lá na várzea? E aquele que joga no Brasil inteiro nós temos notários. Não deve ter registradores. 10%. Em lugares que não tem nem fornecimento de Pois internet, é. que está lá um tabelião. Os cartórios eles estão em cada município, em cada cantinho do Brasil para lhe atender. Pois é. Onde às vezes não tem um poder público. Lá próximo a uma aldeia indígena, tem lá um tabelião. Tem lá. Obrigado a registrar as pessoas, Pois é. a casar, aí a divorciar, A fazer a o fazer óbito. É isso. o inventário e tudo. Em todos os lugares tem, né? Com os seus erros, acertos, deficiências, alguns precisando se modernizar, se atualizar. Sim. Mas nós estamos no Rio de Janeiro, nós estamos numa das capitais, Pois é. mais a cidade maravilhosa. Maravilhosa. Né? E nós temos que apresentar um bom serviço e temos que investir no serviço. Esse investimento reduz o rendimento. Né? Essa é a Pois- verdade. Ainda tem Ainda tem que isso. ninguém percebe, porque não é só o que você produz e o seu rendimento, você reinveste esse valor para prestar um serviço melhor, Sim, claro. né? Sim. Então tem sempre essa É. essa roda. E eu vou novamente dizer, os valores pagos não são pequenos, Não são. só que não vão todo para o cartório. É a lei. Como eu disse já, cerca de 45% é tudo tributo repasse. Né? Aí tem as despesas em geral, né? Que é aquela E despesa que tem- ninguém vê, né? Exatamente. Tem os impostos em geral que a gente tem que pagar. Todo mundo paga. Né? Pois é. É isso. Funcionário. Básicas, É. né? Para aquilo funcionar adequadamente. Às vezes você vê cartório caindo aos pedaços, mas a gente procura Tem. com que isso não aconteça. Mas é assim, eu ando muito pelo Rio de Janeiro, já andei mais, né? Mas é muito Às vezes cartório. são poucos recursos também. Com que pouco aquele cartório recurso. Tem que haver uma redistribuição de serventias, extinguir algumas para reforçar outras. Isso tudo é um trabalho difícil e demorado. Então, é um processo evolutivo. E de modernização que a gente tem que passar, né? Né, e a gente vai chegar nesse assunto, mas antes, deixa eu fazer mais uma pergunta, aproveitando. RGI ou notas? Você que já passou pelos dois. Eu já realmente já tive uma experiência lá em Angra dos Reis, né? Onde eu fiz vários amigos, né? na comunidade lá. Fiquei 10 anos morava lá. Né? E lá eu tinha registro de imóveis também. Tinha atribuição de registrar imóveis. Então, além de fazer o cartório de notas, que é o que você já sabe que faz, tinha registro de imóveis, registro de títulos e documentos, né? E aí você tinha que fazer o registro da escritura, a transmissão das escrituras, né? É o pós. E o aí, pós-notas. quando isso aí já são 25 anos atrás. Quase a minha idade. Lá para trás. Mentira. Lá para trás. Eu também era muito jovem, muito criança. Lá atrás. Então, eu já naquela época, busquei informatizar todo o cartório. Botar tudo de uma forma que eu pudesse, a matrícula do imóvel aparecer na tela do computador da minha sala.
Na hora que Bom. você chegasse, eu fiz com que... Mas só que era muito tempo atrás. Hoje isso é comum. Não existia naquela época. Sim. Então, já naquela época, eu já contratei sistema de informática e tal. O registro de imóveis, ele é muito bom de se trabalhar. É um cartório muito bom. Só que ele tem só uma diferença. Ele tem que atender o usuário muito bem, que é a obrigação dele e tal, mas ele já tem uma área delimitada. Então, Não se é, do não é bairro, Angra se ele é inteiro, um né? registrador, não. Se ele é registrador de um determinado bairro, ele vai atender aquilo ali. E só. Não vai ampliar para outro bairro, não. O tabelião, não. Ele pode fazer escrituras do Brasil inteiro. Qualquer pessoa do Brasil pode nos procurar para lavar uma escritura. Né? O registro de imóvel é obrigado Então, fica a aí. ir Registro de imóvel naquele tá cartório. restrito àquilo ali. Então, isso gera uma diferença de comportamento que é a gente, entre aspas, né, tem que carregar o nosso usuário no colo para ele ficar sempre satisfeito demais. Né, para ampliar o número de pessoas que ficam satisfeitas Porque ele tem o conosco. poder de escolha, né? Ele pode escolher o vizinho, ele pode escolher qualquer um. Né? Então, ele vai escolher quem? Quem ele se sente mais à vontade, mais seguro. Então já fica a presta o melhor dica, serviço, como né? nós fazemos um excelente atendimento, um pós-venda, fica a dica de procurar a gente para fazer a escritura. Pois nós é. estamos sempre prontos para atender, claro, da melhor maneira Com possível. certeza. É a nossa obrigação. Sim, Tem que ser a obrigação Sim, de todos. Né? sim. Entender E assim, bem. porque só dessa maneira a gente vai conseguir tirar essa má impressão. Eu, assim, eu sou até um pouco preconceituoso também, é igual o supermercado, né? Eu vou falar do supermercado. Parece que o povo ali é treinado no ódio. Mas não são todos. Eu tomei uma patada de um cara do mercado, do caixa. Ah, não. Então eu vou defender agora. Porque eu fui entrar numa loja grande de maquiagem, né? Para comprar um determinado produto. Aí a atendente virou para mim e falou assim: mas você quer para delimitar ou para iluminar? Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, se ela entrar no cartório, eu vou começar a fazer pergunta difícil. Então, assim, não é só no cartório que as pessoas falam difícil e dão um atendimento que não seja bom. Então, isso devia mudar. Todo mundo que atende ao público devia mudar esse pensamento. O Cristiano e a Aninha, preste atenção, vê se vocês não vão concordar comigo. Você entra, às vezes, numa empresa super show, super Sim. bem montada, não sei o que, papapá, estrutura, o atendimento péssimo. Você entra, às vezes, numa empresa, às vezes, nem tão, né, grande, nem tão mais simples, menos recursos, e o atendimento é excelente. Excelente. E aí, ao longo da vida, e a experiência demonstra isso, que isso depende muito da filosofia Sim. dos superiores, daqueles gestores, do líder, do dono, se for dono de uma empresa, né, que a gente fala dono, né, varia muito. O funcionário acaba modelando, às vezes você né? vai numa loja de fast food que é gigante, que bom, não sei o que, mas você quer ir naquele outro, porque ali tem aquele cara que te atende do jeito Pois que é. você quer. Até, Bom dia, boa tarde. até boa o noite. restaurante que você está acostumado com aquele atendimento daquele garçom que tá ali, te trata bem. Então, essa tem que ser uma Tem que ser. preocupação. Isso é uma Porque preocupação. mesmo assim a gente ainda vai ter falhas. Vai. Claro. A gente vai ter Vai. falha. E qual é o problema? O que o gestor tem que fazer? As falhas têm que chegar a ele, para ele saber O que está e acontecendo? para poder melhorar e corrigir. Não para punir necessariamente, Não, nada disso. não, É é para pra falar assim, melhorar. olha, não é para fazer por aqui. Vamos fazer um treinamento, vamos fazer um curso, Isso. melhoria do atendimento. E às Isso. vezes até a falha é uma falta de atenção. Então, assim, às vezes só de você dar atenção e ouvir o problema daquela falha, né, para corrigir, você já está chegando no meio de corrigir. É verdade. Né? Porque, lembrando, além do cartório ser mesa, ar-condicionado, tudo, nós também que trabalhamos somos pessoas. Eu estou lembrando de uma coisa aqui engraçada, né? Então, Fugindo conta. aqui, Pode Conta que eu ia contar, pode perguntar contar. agora um caso inusitado. Não, estou lembrando de uma coisa engraçada aqui, que eu acho que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer cartório, que foi na internet uma publicação dessas bobeirinhas que aparecem na internet, às vezes a gente Sim. fica passando. A pessoa chegou no mercado
reclamando que o produto que foi vendido não estava adequado, não sei o quê. Aí a pessoa que recebeu pediu desculpas, trocou, deu outro produto, deu um vale para a pessoa voltar lá e pediu desculpa, não sei o quê, que não acontecer mais, está tudo certo. Aí a pessoa do outro lado, que foi reclamar, está tudo bem para a senhora? Falou para não está tudo bem não, porque eu vim aqui para discutir. Ela queria briga. Eu quero, mano. Aí, já que ela veio discutir, aí eu então tá, vamos discutir. Aí começou a discutir. Muito bom. Tem Há quantos... pessoas que saem de casa, E desculpa. não tem. O cara tá... Qualquer pessoa sai de casa, às vezes, com sentimento... Já sai com aquela vontade, já né? alterado, já Pois poder. é, Mas nós temos que trabalhamos com o público, nós temos que entender tudo. Tudo. Isso foi, logicamente, uma caricatura, uma brincadeira. Sim, é claro. Mas é mais ou menos isso. Eu- Às vezes acontece da pessoa chegar tão chateada e você tem que ser uma espécie de um psicólogo, né? Pois é. E aí, assim, a pessoa tem aquela frase ainda, aquela frase maldita que fala assim, tá com culpa no cartório. Eu escuto isso desde criança isso. Olha, não tem essa frase, cara. Então, a gente tem que Então mudar a pessoa essa já frase. nasce. Tem culpa lá no cartório. Por que no cartório, gente? Não é? Tem que mudar, a gente vai mudar esse jargão, essa frase aí, miserável dessa frase, tem culpa no cartório. Uma situação que eu queria falar sobre atendimento também, no caso de cartórios como o nosso, né? Nós ganhamos a nossa remuneração quando o cliente paga. Paga. Né? É. Certo. Se ele paga é porque o ato está sendo feito. Sim. Né? E se está sendo feito foi porque a gente disse, olha, esse ato está bom, dá para fazer, vamos fazer. Vamos. Vai dar certo, está Sim. tudo correto dentro da lei. Se a gente diz não, porque eu poderia dizer sim, eu digo assim, não, esse não vou fazer. Mas o senhor não vai fazer por quê? Aí o cara vai brigar comigo. Vai brigar. Assim, meu senhor, se eu fizer, eu ganho dinheiro. Se eu não fizer, eu não ganho nada. E eu estou dizendo para não fazer que é melhor para o senhor. Tô lhe protegendo. Né? Não vai dar certo. E eu estou dizendo não, porque não vai ser, Não vai não vai dar. ser correto. Então o que acontece? As pessoas também às vezes não entendem esse não. Esse não, ele também é não para gente. Pois é. Não, e às vezes a pessoa vai até o cartório querendo, né, que o funcionário responsável pelo ato ratifique o que ele está pensando. E ele não se conforma em ouvir o não. Pois é. Ou então, também acontece um pouco, né? Eu quero fazer tais atos. Não, acho que se você fizer um único ato, basta para você resolver a sua questão. E assim, você tá. A honestidade, a orientação é mais importante do que a gente concordar com o cliente fazer o que ele quer, porque a gente tem uma remuneração. E às vezes eles não entendem isso. Não, mas por que você está falando isso? Não, eu estou fazendo menos atos, é prejudicial para mim. Mas a minha obrigação é orientar da forma correta. Fazer o ato mais econômico é o correto. Pois é. Isso tem que ser feito. E a pessoa, a parte, às vezes, não entende. Não entende. E às vezes a pessoa que quer resolver aquele problema na hora, imediatista, e você fala não, aí começa. Porque o cartório é burocrático, porque o cartório é isso, porque eu sou mal atendido. Não, mas é só, o não é para te resguardar. Não, e outra Agora coisa, não Cris, pode. Cris, a burocracia está escrita na lei. Na lei. Você fez lei? Não. Você fez. Eu não fiz a lei. E a burocracia é só para eles ou é pra gente Não, também? quem fez a lei é que tem que responder pela burocracia. Pois é. Porque se existe uma burocracia, é porque alguém teve uma ideia de, Olha, eu acho que isso aqui de vai propor um projeto de lei que foi aprovado, gerando a necessidade de cumprir aquele passo a passo, aquela Sim. burocracia. E nós, que estamos no atendimento, tendo que cumprir aquela lei, ficamos como nós sendo os burocratas. Os burocratas chatos de Não. galocha. Não é isso. A burocracia não foi criada pelo cartório. A burocracia é criada pelo poder público, pelo sistema mesmo legislativo do Brasil. Pois é. Não é o cartório que criou. Já me falaram outras coisas. Cartório, capitanias hereditárias, fim do mundo. Como é que o outro falou? Perda de tempo ou parado no tempo. Não. Olha só, se o cartório não existisse, meu amigo,
ia ter muito problema. Você mesmo que critica, tem seu imóvel, poderia estar num rolo sem fim. O cartório está ali para fiscalizar. E nós somos fiscalizados também. Então, assim... Temos uma fiscalização muito rigorosa. Muito rigorosa. Várias demandas são evitadas em razão das escrituras terem sido feitas corretamente. Pois é. Né? Seguido. E evita-se demandas. Você tem agora a desjudicialização, que é a mediação que os cartórios estão autorizados a fazer. Está havendo um trabalho para isso. Agora, mas eu acho que a gente acaba pagando, a gente que não tem intuito nenhum em atrapalhar, em criar mais burocracia. É claro que a gente tem que cumprir a lei e cumprir aquelas determinações e as regras. Mas existe também, talvez até por falta de empatia, vivência. Eu não vou dar nomes aqui, porque acho que cada um precisa repensar a sua própria vida. Mas, às vezes, a gente, como consumidor de cartório, às vezes fica assim, tenho que ir no cartório, que coisa horrível. Não, vou chegar nós temos nossos pecados, não são poucos, não. Não adianta a gente querer ficar aqui também. Tapando só com a peneira. E eu acho que tem temos. O pecado parte do mau atendimento, esse é o maior. E às vezes, assim, a falta do intuito de querer ajudar, de solver aquele problema. Às vezes, infelizmente, tem gente que tá numa posição de poder e numa determinada situação e cria-se uma arrogância por conta disso. E, às vezes, até por falta de vivência, como fala, me fugiu a palavra. Empatia? Experiência? Experiência, boa vontade de resolver e ajudar a sanar aquele problema. Eu preciso de uma foto da sua vizinha. Poxa, eu não consigo da minha vizinha, mas pode ser um 3x4, entendeu? Achar uma solução junto com a parte para resolver aquele problema. E às vezes eu vejo assim, algumas situações que a pessoa... Isso é empatia mesmo. Empatia, se colocar no lugar do outro. Tentar se colocar no lugar do outro e tentar resolver tentar o problema. Entender aquela dor. Ajudar a resolver. Que a gente não está falando possível, de deixar de cumprir a lei. Não, vamos cumprir, mas... Ok, mas às vezes a gente sabe que pedem coisas exageradas. É verdade, às vezes não dá para fazer e a pessoa sai pisando forte, né? E ela sai com mais raiva porque ela entrou. E não tem jeito, é uma coisa que só com muito trabalho, com muita paciência, e eu sempre peço aos meus colegas, amiguinhos de cartório, trata teu cliente bem. Trata o teu colega bem. É isso que eu ia falar agora. O seu próprio colega bem. Eu já tomei patada de próprio colega. Não estou falando do nosso, mas já vim de outros cartórios assim. Coisa. Falei, mas tudo bem, cada um tem a vida que merece. Mas eu acho que vai começar pela gente. Começa. E o primeiro que recebe é lá o balcão. Hoje o serviço do balcão está diminuindo um pouco com o advento dos atos digitais, e era a pergunta que eu queria, o gancho para a pergunta que eu queria fazer. Qual é o limite do digital no cartório? Como o senhor vê, esse tempo todo que você está, foi a maior mudança até hoje? Foi uma mudança radical, muito boa, positiva para todos, né? Para todos. Aliviou muito a necessidade da pessoa se deslocar e ir para aquela fila. Pois é. Pessoalmente. Que a fila é uma coisa que... Com dificuldade de deslocamento, com o custo do deslocamento, toda essa situação. Às vezes você vai praticar um ato que você vai gastar mais para chegar lá né, do que fazer. Verdade. Então, nesse ponto, a pandemia, a crise pandêmica foi uma coisa muito triste no nosso país, no mundo. Né? Perdemos muitas vidas, muitos entes queridos, muitas famílias. Mas ela acelerou a necessidade das pessoas praticarem atos sem estarem fisicamente presentes.
Eu acho isso E sensacional. os sistemas que já estavam sendo desenvolvidos, eles se aceleraram. Saltaram, né? Foi necessário pressar, Foi um foi salto no necessário tempo. fazer. A gente já podia fazer assinatura eletrônica, mas ninguém fazia na prática, não fazia. Então isso passou a ser algo que as pessoas começaram a... E cercar de segurança também o ato. Fazer uma videoconferência, fazer uma assinatura eletrônica. Hoje o cartório faz um certificado notarizado, em que pelo seu celular você assina uma escritura de compra e isso é venda de maravilhoso. milhões. Estando no exterior. É isso que eu ia Você falar. precisa nem Se a estar no pessoa estiver Brasil. no Japão, ela pode assinar? Sim. Ela pode fazer o Mesmo, testamento? olha só, vamos falar baixinho aqui. É. Mesmo na China, Na que China. tem os bloqueios às vezes de internet Sim. e tal, eles conseguem lá acessar não sei o quê, eles dão um jeito deles lá. Aí conseguem assinar as coisas de lá pra gente. Tá vendo, gente? O Tá cartório é vendo? muito legal. Eu sou suspeita. Do outro lado porque do eu- planeta. Outro lado do planeta. Pois é. O metrô de Paris, o cara tá em metrô. Outro dia estava no metrô de Paris, ele pegou o telefone e assinou a escritura. A gente fez, e ele assinou na maior tranquilidade, entendeu? Mas você sabe que a maioria das pessoas não sabem disso, né? Pois é, tem que procurar o cartório tem que se preparar. E pra quando atender. acha assim, já tem aquele preconceito. Pô, peraí, como é que eu vou assinar uma escritura no celular? O cartório tá querendo me enrolar. Aí já começa. Mas pode, gente. Pode. Procura o cartório, tabelião, perto da sua casa. Ou procura a gente. Mas se você é do Rio, vai no nosso. Vai outro não, vai no nosso. Mas facilitou muito. Eu sou suspeita porque eu adoro fazer ato digital. Explica um Acho. pouquinho como é que é o ato digital. Boa. Mas rapidinho, Boa. não precisa ser no detalhe, Você não. como adora, por Explica favor, um pouquinho faça como essa- é que você faz Qual seu é o ato passo a digital. passo? Ana, como Eu é cheguei aqui agora, falei, não posso ir no cartório, como é que eu faço para assinar Boa. a escritura? Eu estou aqui em Portugal, fala. Então, bom, primeiro é super rápido, prático. Agora, o que é importante a pessoa ter em mente que ela tem. É rápido? Mas ela tem que disponibilizar um tempo para fazer aquele ato. Ele não deixa de ser solene por ser digital. Então, assim, às vezes, vamos marcar a escritura às 14 horas. Eu peço que separe de 14 a 15 horas. O horário, como se estivesse dentro do cartório. Pode ser que em 5 minutos a gente resolva, mas pode ser que leve 40, 1 hora. Às vezes... Às vezes uma transferência bancária, não é? Pois feita é. Às na vezes hora. uma transferência bancária, às vezes uma conexão que não entra, aí a pessoa precisa se deslocar, ou às vezes até mesmo dentro do cartório, ou se eu estiver em outro lugar, porque eu posso fazer também, o escrevente pode fazer o ato digital aonde ele estiver. Na Ele não casa dele precisa também, né? No necessariamente escritório estar dele. no cartório. Então, às vezes já aconteceu de eu ter clientes que estavam em outro lugar do país e precisavam assinar no horário do Brasil às 10 horas da noite. Não tem problema, posso fazer da minha casa. E o que ele precisa ter? Aquela pessoa que tem aquele telefone de flip só com a tecla, ele consegue fazer isso? O certificado digital, o certificado notarizado, né, do e-notariado, que é emitido pelo cartório, ele só serve para assinatura de atos notariais. Então, vou fazer um certificado no cartório para transmitir o meu imposto de renda. Não, ele só serve para isso. Boa. Ou se a pessoa não tiver, né, um certificado que seja ICP Brasil. Aí serve também. Mas às vezes Aquele é tão certificado fácil. que todas as empresas têm que ter, o advogado já tem. Esse certificado ICP Brasil, que a gente fala, né? Das chaves públicas do Brasil, né? Ele serve para você não precisar fazer o certificado notarizado. Mas eu acho, para quem assina atos notariais com prática, assim, né, regularmente, eu acho que inclusive deve fazer. Porque facilita muito, você entra no aplicativo, rapidinho você assina. Então vamos lá. Assina com a mesma senha do celular. Do não é isso? celular. Sim, Então você está com o seu. Por isso que eu fiz aqui a coisa. Você assina pelo seu celular. isso. Porque você está lá com o seu certificado, você recebeu a imagem da escritura, né? Viu lá, tudo direitinho, tá de acordo, tal. Realmente, agora você vai e assina. E tem uma videoconferência com você, Então, não é isso? Isso. Como é que é? Primeiro passo, o certificado.
Depois Primeiro passo disso, tem que ser um certificado. vamos lá, pessoal, anota aí. Primeiro passo, certificado. Se você não tem um certificado ICP Brasil, o cartório pode emitir um certificado notarizado, que é o certificado do e-notariado. Após isso, vai ser agendado dia e horário. Aliás, antes, previamente, a gente vai mandar uma minuta da escritura do ato que vai ser assinado. Depois de ter tudo sido discutido, né? Depois que tudo naturalmente, discutido. advogados, Não ter briga. discutem. As documentações apresentadas. Acabou de brigar lá fora, né? Recebemos toda a documentação. Tá tudo em ordem. Lavramos a minuta do ato. A gente antes vai mandar a minuta do ato para, por favor, confiram grafia de nome, número de documento. O pessoal que tem 3 vogais ou Conferiu, 5 consoantes conferia. no nome. Aí quando chega na hora, meu nome tá com uma letra errada. Mas aí bem. a gente vai mandar a minuta para conferir, ver se todas as cláusulas estão de acordo, se está todo mundo de acordo e tal. Marcado o dia e horário da escritura, o escrevente vai colocar na plataforma do e-notariado e vai disparar para todas as partes envolvidas que vão assinar o ato de forma digital. Assinar Marcado de forma digital, leia, diga-se. no celular, com o certificado. É isso. Além disso, a gente vai fazer uma videoconferência. Então, na hora marcada, o escrevente vai mandar um link que a pessoa vai entrar, vai clicar, ele fica vinculado à sua escritura e ele fica gravado na plataforma do e-notariado, que é uma plataforma nacional. Em nuvem, né? Fica lá. Em nuvem, é. E aí, na videoconferência, né, eu vou falar eu vou perguntar, você é o fulano, você está vendendo o seu imóvel para o Beltrano, o imóvel é tal, pelo preço de tanto, pago não sei como. Você está de acordo, você recebeu previamente a minuta e você vai confirmar isso por videoconferência. E aí, o outro, feito cada parte, né, sua videoconferência, sejam juntas ou sejam em horários diferentes, dependendo do ato. A gente, responsável pelo ato, tem a videoconferência de todos os envolvidos, né, que estão de acordo com o ato. Por quê? Para amanhã ou depois, você não alegar assim, mas eu não assinei essa escritura. Mas está lá com o seu certificado. Não, mas alguém pegou o meu certificado e assinou. Então, temos que ter a videoconferência, é obrigatória, é indispensável. Tem que identificar a pessoa na videoconferência. Tem né? que identificar a pessoa. Tem que apresentar a documentação, tem que sou eu. identificar o ato que está assinando, né? Porque, às vezes, uma pessoa que faz atos frequentemente, ela tem que fazer a videoconferência falando de cada ato. Você sabe o que eu acho mais legal no ato digital? Primeiro é o pavor que a pessoa chega, achando aquilo ali tudo muito estranho. Depois, quando assina em 5 minutos, a pessoa fica assim, meu Deus, é maravilhoso. Eu tenho feito alguns testamentos, vou dizer bastante, mas alguns testamentos de forma eletrônica. E a pessoa está na casa dela lá. Fica tão Porque satisfeita, já, né? às vezes, né, não quer se locomover, às vezes é idoso, está com problema. E aí, Às vezes também não quer se expor, não né? quer se expor. Aí está lá, comparece a pessoa, seu advogado, as testemunhas, a gente conversa com a pessoa, grava tudo direitinho, manda o documento, lê o documento para as testemunhas, para ir para o testador, e a pessoa assina tranquilo. Né? Dali já sai a reprodução do ato, né? O Ana e Cristiano, reproduz o ato eletronicamente, recebe aquilo por e-mail, Olha aí. que pode ser confirmado pelos sistemas de tribunal, do e-notariado, tudo No direitinho. QR Code, né? Pelo celular, a No pessoa QR confirma Code. se aquele E ato é além de original ou receber não. um físico também, impressão física se necessário. Né? Então, isso aí é uma coisa que facilita muito. E, ao contrário do que a gente imagina, dá mais segurança. Pois é. Porque tem a videoconferência. Né? É isso aí. Aí, de repente, naquela história de que, mas eu não assinei esse ato, mas só a assinatura está aqui. Não, mas tem que provar que foi eu que assinei. Passamos Mas por isso. Você assinou. Mas você assinou. Não, agora na videoconferência,
né? Com o eletrônico, tudo direitinho. Porque para fazer o certificado também tem que fazer uma videoconferência, né? Sim. Então, agilizou bastante a vida das pessoas, né? E aí elas podem optar também pelo cartório que vai fazer o ato, desde que tenha competência para fazer. Né? Aí... Não, e assim, e basta você ter ali o seu celular, que hoje todo mundo tem smartphone, não existe mais telefone TDMA, CDMA, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas se for idoso? Não, gente. Às vezes tá lá a pessoa que é idosa, não tem tanta habilidade com a tecnologia, mas tem o neto do lado, tem alguém para auxiliar na família. Alguém para auxiliar. E até hoje, assim, nunca tivemos problema. E pelo contrário, as pessoas ficam hiper satisfeitas, ficam nervosas ali, ansiosas, porque muita gente tem até vergonha de aparecer no vídeo, né? Cris, eu não gosto que fale de idoso, porque eu sou idoso. Não, que isso? O idoso, muitas vezes ele mexe melhor nessa tecnologia. Não vamos generalizar. Já tivemos vários casos dos idosos chegar lá e dar aula. Os meus filhos mexem muito melhor do que eu, assim, em questão de segundo. É um negócio. Os jovens a gente já sabe. Os idosos é só convocar um adolescente, um jovem, que ele vai lá, ô tio, isso aqui a gente faz em 2 minutos, rapidinho. E agora, passando para dicas. Qual as principais dicas para você resolver sua situação, seu problema, sua necessidade de forma eficiente no cartório? Qual a principal dica que você acha? Uma coisa que a gente não falou até agora, mas eu acho importante. Né? Há situações, a maioria delas, que envolvem questões jurídicas, você se consultar no advogado. Sim. O seu advogado de confiança, importante. Importantíssimo. Os advogados, eles atuam de forma independente, autônoma, mas não deixam de ser uma espécie de parceiros. Colaboradores com o ato notarial, porque ele que vai dizer qual é a melhor opção, qual é o melhor regime de casamento, naquele caso daquela pessoa. Específico, né? Nós não estamos habilitados a nos envolvermos na vida pessoal de uma determinada pessoa e dizer assim, olha, eu acho melhor você casar assim, com essa cláusula e tal, né? Então, o advogado é importante. Procurar o cartório de sua confiança. Por que cartório de sua confiança? Porque o cartório, quando ele é de sua confiança, ele vai dizer não para você, quando tiver que dizer não. Exatamente. Isso é que é legal. Exatamente. E você tem que gostar que diga não para você quando é necessário. Né? Porque ele não vai deixar você gastar dinheiro, se envolver em negócios que possam ser questionados, licitude do negócio, não ter validade, desfazer e tudo mais. Exatamente. Né? Então, respeita quando uma pessoa te disser não e de forma explicada, balizada. Não assim, grosseria. Claro. Fala assim, olha, eu acho melhor você não fazer. Né? Então, procurar um cartório que você tenha esse tipo de confiança para poder se orientar também. Posso fazer isso? É legal? Dá para fazer essa escritura que eu quero fazer? Dá para fazer essa procuração? Dá para fazer esse uso capião? O meu divórcio eu posso fazer assim? O meu registro vai dar certo se eu for por esse caminho? Eu tenho uma promessa de compra e venda, como é que eu faço para fazer isso virar uma escritura definitiva aqui? Porque eu só tenho esse papel aqui, como é que eu faço para registrar? Então, são várias situações que a gente, no dia a dia, de forma isenta, sem tomar partido de A nem de B. Sim. Essa também é a nossa diferença em relação papel, né? ao advogado. Sim. Que o advogado, ele necessariamente, ele vai proteger exclusivamente o interesse do cliente dele e nós vamos proteger o interesse do ato. Sim. Tá? Então, se o ato estiver adequado, essa é uma grande dica que eu dou para você procurar pessoas de confiança, se informar. Quem teve boas experiências, né? Tive uma boa experiência assim, no lugar tal, com o escrevente tal, com o substituto tal. Ele sabe fazer direitinho, ele atende bem, cobra dentro da tabela, tem uma tabela de emolumentos para ser cobrada. E ali você não vai ter problema. Né? Você vai ser sempre bem orientado. Né? Essa é a obrigação dos cartórios em geral. O nosso procura seguir essa linha e está aqui o casal notarial. Eles são pessoas que eu tenho lá
no cartório como em alto conceito, né? Muito obrigado, isso é muito importante. Né, como pessoas muito competentes, sabem fazer as coisas, não fazem escrituras translocadas que não pode ser feito. Então, que a gente tem dúvida, a gente pergunta. E te A gente vem pergunta. trocar ideia comigo, a gente fala com os registradores, a gente sempre tem Faz aquela uma consulta, forma de dar né? mais segurança para a pessoa. E se tiver algum problema no ato, a gente alerta, olha, se você quiser prosseguir, pode prosseguir, mas tem esse risco aqui. Aí a decisão é da Pois pessoa é, da também, pessoa. entendeu? Também tem isso. Esse é nosso dever. Tá né? bom. A procuração é uma pergunta que também a gente recebe muito sobre procuração. Aquela pessoa foi no cartório, passou procuração por uma determinada pessoa, pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser um irmão, e essa pessoa ou veio a falecer ou morou em outro país. E aí agora? Ela pode revogar a procuração? Que a pessoa, eu recebo muito essas perguntas. Passei uma procuração para um fulano de tal, nunca mais o vi. Eu preciso cancelar, como é que eu faço? Estou desesperado. Como é que a pessoa faz para cancelar esse ato, que eu acho um ato assim, às vezes tão complicado, e muito cuidado para quem você vai dar uma procuração. Eu acho que antes de você responder, as pessoas tratam procuração, às vezes, como contrato. E, na verdade, a procuração é uma outorga de poderes para alguém praticar um ato em seu nome. Então, é um ato de confiança. Você tem que estar muito certo para quem você está passando essa procuração. Você tem que... a gente lá no cartório, a gente sabe disso, né? Os poderes têm que ser bem claros. Bem pré-definidos antes. Que outra coisa que não existe mais, eu quero dar poderes para ele fazer tudo. Não, mas tem que estar especificado. Mas tudo o quê? Não, mas é para ele fazer tudo. Não existe isso. Porque o que acontece? Se você faz uma procuração muito genérica, a gente fala, como é que é? Poderes, eu tenho um nome. Poderes gerais? Bem gerais, não, é outro nome. Assim, para poder resolver tudo como a Ana está falando, não existe. Plenos isso. poderes que as pessoas falam, né? A gente pode, eu vou dar plenos poderes para ele fazer, vender, comprar, fazer o que quiser, divorciar, casar, ou seja, numa procuração você pode casar, você pode divorciar, você pode fazer várias coisas, como comprar imóvel, vender imóvel, instituir, só não pode fazer um testamento, tem que ser pessoal. E alguns atos tem que ser pessoalmente. Então, a gente sabe que a gente tem que especificar, então observar bem os poderes que você está dando. Para revogar, normalmente você revoga da mesma forma como você praticou o ato. Se você foi no cartório e é uma procuração pública, portanto, que você fez, você tem que, para revogar, através de um instrumento público. Então, você vai no cartório e fala assim, eu quero revogar a procuração que eu dei no dia tal para fulano. Aí o substituto, o escrevente, vai registrar essa sua vontade e vai estar revogada a procuração. Porém, tem que anotar lá onde a procuração foi feita, para que fique anotado lá que ela foi revogada, para que ninguém tire mais, use mais aquela procuração, e tem que avisar também a pessoa, se possível, né? Sim. Se você avisá-la de que você revogou, porque senão ela não sabe que você revogou e vai continuar fazendo os atos, praticando os atos. E ela pode ter feito a procuração em um determinado cartório e em outro para cancelar, ou tem que voltar no mesmo cartório? Qualquer cartório. Qualquer cartório. E ela precisa estar acompanhada de quem? Do procurador, né? Do procurador, ou ela pode revogar sozinha? Ela pode estar acompanhada, mas não é necessário que o procurador esteja junto, né? E temos que tomar cuidado, e se a procuração, você dá uma procuração irrevogável e irretratável, quer dizer, você não pode revogar, nem pode retratar, por que você dá uma procuração assim? Porque normalmente ela está ligada a algum negócio que você fez. Entendi. Né? Você comprou, você venda vendeu, do imóvel, você fez uma empresa, alguma coisa envolvendo. Aí você bota irrevogável, retratar. Aí você não pode revogar sozinha no cartório. Você tem que ir no juiz para revogar. Aí você tem que ter uma autorização judicial para revogar a procuração. Ou comparecer com o próprio, o próprio procurador. Procurador, né? Aí ele né? vai lá junto com você. Ele vai lá e não tem problema. Aí nesse caso pode. Sim, se forem os dois, sim, pode. Não precisa ir a juízo. Né? Então essas são algumas dicas. Agora, dicas são várias, né? Várias dicas, mas é a mesma coisa que procurar um advogado, uma pessoa de confiança, um médico de confiança, um cartório é a mesma coisa. Não é para você sair
na minha opinião, né? Apesar que todos os cartórios, a princípio, gozam de toda confiança, fé pública e tudo, mas o melhor é que você procure alguém que você já tenha confiança. Né? Eu acho um ato assim tem que ser muito bem pensado e muito bem feito, porque, por exemplo, a pessoa vai vender um imóvel, não precisa ter poderes para banco ali naquela procuração, ou precisa? Eu estou vendendo um imóvel. Aí a pessoa, não, bota o poder aí pro banco também. Não, peraí. Não, pode ser só específico, somente pro imóvel, não pode? Para venda daquele imóvel, e aquele imóvel vai ser descrito ali na procuração. Ele pode ser descrito. E o ideal é que você diga, especifique, tá no Código Civil, que imóvel você está querendo negociar. Negociar. Não geral. A não ser, ou então, que imóveis, relacionar os imóveis que você está querendo negociar. Né? É importante que a procuração não seja bem ampla, específica. genérica, vaga. Não, entendeu? você que vai fazer também, desculpa. Não, só para você que está indo fazer uma procuração, seja bem específico e criterioso nela. Cuidado, é sério, não é brincadeira. Aqui a gente fala, mas quando é sério, é sério. E eu acho isso muito sério. A procuração é um ato de muita responsabilidade e se você outorgou, né, deu a procuração para alguém, tenha sempre essa preocupação do que ela está fazendo com esses poderes, que ela está praticando como se você estivesse ali, presente. Só que aí, por você não poder ir... É importante também, Ana, a gente sempre esquece disso, que é uma cultura de que o procurador pode tudo, mas ele também tem que prestar contas. Sim. Né? Se ele praticar atos fora ou irregulares. Ou danosos ao outorgante da procuração, ao mandante, né? Ele pode responder por isso também, né? Civil e até criminalmente. Pois é. Né? Se ele não agir corretamente. Então, o procurador fica achando que ele pode também tudo. Pode tudo. É o bonzão. Ele tem que tomar cuidado, porque ele pode praticar um ato que vai lesar o outro. Né? Ah, vou sacar o dinheiro no banco e sumir com o dinheiro. Ele vai nem saber. Não é Você assim. tem que prestar contas, entendeu? Pois é. Não se esqueçam, gente, é um ato público. Sabe que é público? Para todo mundo ver. Vamos assim, vamos simplificar. O público é isso. Qualquer um pode ir lá e tirar uma certidão desse ato público. Então, muito cuidado. A gente indo um pouquinho para a parte da importância da regularização, principalmente imobiliária, que é outra coisa que eu gosto de ressaltar sempre e bater nessa tecla. As pessoas se preocupam muito em comprar o imóvel. E aí esquecem que dentro dessa compra, para você ter um imóvel regular, você tem que pagar o imposto, você tem que fazer a escritura, tem que fazer o registro de imóveis. Então, é uma coisa que eu venho ressaltando muito, porque a quantidade de imóveis irregulares estão crescendo muito. E as pessoas perdem essa preocupação, que é quase que você comprar um carro, né? Sem dinheiro para pagar o IPVA. Se você vai comprar um imóvel de 1 milhão, você tem que ter um pouco a mais para poder regularizar esse imóvel de 1 milhão. Aí o cara fala assim, tá vendo aí o cartório queria mandar no meu dinheiro. Não, não é não, amigo. Porque senão você vai fazer um mau negócio. O imóvel irregular, você para regularizar um imóvel, contando com imposto e tudo, você gasta entre 5% e 10% do valor do bem. E se você deixa de regularizar, você perde, às vezes, 30% a 40% do valor de mercado. Então, a conta não fecha. E, além, né, da necessidade de regularizar, cada vez mais a gente tem institutos dentro do extrajudicial para legalizar esses imóveis, né? Que é o uso capião, extrajudicial, a adjudicação compulsória, enfim, vários outros meios que estão crescendo cada vez mais. Com certeza, Ana e Cristiano, a gente se depara muito com essa questão, fala assim, uma questão muito comum. Vou registrar depois. É verdade. Então, aí eu compro o imóvel do Cristiano. Botou lá 1 milhão no imóvel. Bota um imóvel, pode ser o valor que for, né? Paguei um dinheirão no imóvel, fiz a coisa toda. Mas quando chegou na hora de levar para o registro,
Só a escritura não serve. Não. A escritura tem que ser registrada. Só é dono registrada. com quem registra. Você tem que levar um registro de imóveis daquela região, Daquela região. que tem competência para registrar, ou atribuição para registrar os imóveis daquele local. Aí você tem que pegar a sua escritura e levar lá para registrar. Depois eu faço. Esse depois, ele Pode virar uma dor de cabeça. ele vira, às vezes, 10, 15 anos. É. E aí o que acontece? Dali a 10, 15 anos, ele vai dar entrada no registro. Aí as leis já são todas outras. Exatamente. Entendeu? Ponto muito importante. Aí você tem vários embaraços, dificuldades para registrar e às vezes não consegue. Tem dificuldade para isso. Aí começa, o cartório é isso, o cartório é aquilo, mas não E é. o pior de tudo, o cristiano, exemplo, um exemplo só, pode ter um problema Sim. qualquer na vida dele. Sim. Pois que é. alguém vai lá e fala assim, vai discutir uma coisa e vai tomar o imóvel dele. Uma indisponibilidade, né? Se Fico você- indisponível. Se você não registra, você pode perder o imóvel que você Pois é. comprou. Né? Então, é uma cautela. Se você não está com dinheiro ali na hora para registrar, mas não deixa passar. Não deixa muito, passar. Né? Dá entrada no registro e assegure que o imóvel está registrado em seu nome. Aí é melhor. Você sabe o Certo? que eu ouço muito, doutor Firmo? É assim, não, mas o doutor Firmo, ele é meu amigo, eu confio nele. Eu acho que vai além da confiança. Mas o doutor Firmo, hipoteticamente, ou fulano ou ciclano, ele tá de passagem aqui nessa vida, não tá? Com certeza. E o né? meu negócio era com ele. Aí a mulher dele falou assim... Uma "Você- passagem longa. Longa, né? longa. Mais uns 50 anos, pelo menos. Mas aí, a mulher dele não tá sabendo. Falou assim, não, isso não foi nada comigo. Isso combinou com meu marido, isso é meu. Aí vai lá, aí o seu imóvel que você pagou e já era para estar registrado no seu nome, vai virar um inventário lá do outro lado, que tem uma pessoa que às vezes nem sabe se o marido vendeu ou não, dependendo do Às regime. vezes tem um filho menor. Então, tem um filho menor, ou... Olha o problema, gente. Olha o problema. Não pode demorar para resolver essas questões, registrar logo, porque, afinal de contas, é um patrimônio de valor alto, né? As pessoas, às vezes, lutam a vida inteira para conquistar, Sim. né? Então não pode deixar. E aí o sonho E vira pesadelo. As pessoas têm o hábito ainda no Brasil de achar que é como se estivesse comprando uma laranja, uma coisa qualquer. Não. Tem uma necessidade de verificar a regularização para você comprar com segurança. Pois é, Né? pois é. Com segurança um imóvel. E fazer as suas negociações com segurança, que Pois é o que é. a gente procura atribuir a cada um que procura a gente lá. Né? Pois é. Inclusive, o registro de imóvel ele é importante também, não só na transmissão do bem para a pessoa, como o registro de imóvel vai avisar assim, ó, a prefeitura, o Cristiano não é mais o dono do imóvel, não. Agora é a Ana. Porque IPTU em atraso também não é bom. Atualmente está bloqueando conta, né? Sim, penhora online. Penhora. Então, Os Penhora online. mecanismos são muito rápidos hoje. pois é. Então, É igual o médico quando fala assim, pô, você tem que fazer um check-up uma vez por ano, faz, que é pro seu bem. Ah, não, depois eu faço isso. Às vezes depois. A conta Sai caro, chega. a conta chega, não depois, né? com certeza, com certeza. A gente está caminhando para o final. Infelizmente. Passou tão rápido. Passou Dava pra muito ficar mais umas rápido. 5 horas aqui. E eu queria agradecer, doutor Firmo, você para fazer parte daí do nosso... Apesar do episódio ser o 2, é o primeiro entrevistado. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter estendido a mão no momento que te mais precisou. Né? Acho que depois eu te conto essa história, mas foi um momento difícil, não só na minha e da Ana, mas como dos colegas, que aconteceu um fato. E ele estava lá para ajudar a estender a mão. Claro também, gente, ele é empreendedor. Também é interesse dele. Seria o meu também. O tabelião, ele é um empreendedor. E empreender é você proporcionar algo de bom na vida do próximo. Então, assim, eu lhe agradeço muito, não só por hoje, mas como por 2 anos atrás. Você não vai me fazer chorar, não estou emocionado aqui. Quem chora E assim, eu sei que o cartório também tem uma rede social, deixa aqui sua rede social, porque acho que é importante. A gente tem primeiro queria agradecer a vocês, né, pelo empenho que vocês no dia a dia já aplicam no trabalho de vocês, né? Trabalham com prazer, com seriedade
Isso é muito importante. É o que representa a nossa liderança, né? Como estava falando da liderança, o reflexo lá na ponta, lá no último, na pessoa mais exerce a função mais simples no cartório, vai refletir Sim. o que a gente pensa, o que a gente faz, né? E vocês atuam em perfeita sintonia com a nossa filosofia, com a nossa forma de trabalhar. Como eu disse, durmo tranquilo, durmo em paz. Poderia tirar férias, não consigo, mas eu poderia tirar. Mas tem que tirar. E deixar vocês tomando conta de tudo que daria certo, né? Então, agradeço pelo trabalho que vocês estão fazendo, em nome dos notários e registradores, esclarecendo a população, esclarecendo as pessoas, né? Desmistificando essa ideia de cartório, né? Essa ideia de cartório. Foi um momento muito agradável, muito bom estar aqui com vocês. E eu quero passar muito tempo junto. Se Deus quiser. Bem idoso, bem velhinho, trabalhando com vocês lá e atendendo toda essa população que está precisando realmente de ajuda, muitas vezes de assessoria para poder resolver suas coisas e viver em paz, que é o que o Brasil precisa, né? Harmonia, prosperidade, trabalho, saúde para todos nós. Eu desejo isso para vocês também e parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, tá? Muito obrigado. A gente agradece muito, né? Não só hoje, mas o nosso dia a dia também, que acho que você proporciona uma segurança e uma liberdade, mas com responsabilidade para que a gente trabalhe, né? Você nos dá muita liberdade para trabalhar, mas a gente tem plena ciência da nossa responsabilidade. E, assim, isso, é o intuito de mostrar... Eu sou suspeita porque eu trabalhei minha vida inteira no cartório, apesar de vir de uma família de comerciantes. E eu sempre gostei muito do meu trabalho. Então, assim, mostrar que é legal trabalhar no cartório. A gente tem um ambiente muito agradável para trabalhar, né? De amizade. É claro que existem grupos, são mais amigos, mas, assim, lhe agradecer o nosso dia a dia também. E, para encerrar, eu queria pedir se você tem um caso inusitado, um caso engraçado, um caso que você gostaria de contar, ou um caso muito sério também. Temos muitos casos, né? A memória às vezes me falha, dava pra gente ficar anotando e fazer um livro. Dá pra fazer 10 podcasts, né? Casos de cartório. Casos de cartório. Mas um caso muito interessante de testamento, por exemplo, em que a gente, quando faz o testamento, a minha forma de proceder é não sair lendo simplesmente, né? Aquele lendo, texto ali. Né? A gente conversa, a gente fala com as pessoas e mostra o que está ali e confirma tudo isso. É uma forma de interação ali, né? E eu estava fazendo um testamento de uma senhora e tinha alguns familiares também presentes e tudo, advogado, assessorando. Fazendo o testamento dela, eu falei assim, então tá aqui, a senhora vai deixar isso aqui para sua irmã tal, seu irmão tal, seu irmão, deixar seu patrimônio assim, tal, tá na hora. Eu falei assim, não. Mas por que está errado? Está faltando a minha irmã Joaninha. A irmã Joaninha não está aqui. Aí todo mundo olhou para mim. Aí fizeram um sinal que a irmã tinha falecido já. Né? Aí eu falei assim, o que eu faço agora? O testamento não vai poder ser feito, lógico. Né? Porque a Joaninha falta no testamento, não está lá, né? Ou porque realmente existe a Joaninha e deixaram ela de fora. Aí eu falei assim, então, como é que a senhora falou com ela já hoje? Não, eu falei no telefone ainda há pouco com ela. A senhora falou com a dona Joaninha ainda há pouco, tá bom. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou ter que refazer isso aqui, a senhora vai lá, conversa de novo com a senhora Joaninha, a sua irmã, conversa com sua família e tal, aí depois remarca e volta.
Aí nunca Sim. mais voltaram. Não sei o que Nunca mais aconteceu. Gente, Fiquei na dúvida. sabedoria é tudo. Eu Tem que manter a calma numa hora dessa, né? Não, porque é um choque, de repente, se eu falasse assim, mas sua irmã morreu, coisa do É, tipo. Não poderia pois falar. é, né? é verdade. Então, não Além poderia de tudo, agredir. além de tudo, somos psicólogos e sábios, né? Tem que ter sabedoria. Gente, muito obrigado. Eu quero aqui falar a rede social do Cartório, é Cartório 17 Notas RJ. Você pode seguir também. Tem sempre uma explicação sobre o cartório. As nossas redes sociais, você que é tabelião, advogado, corretor, esse espaço aqui é para a gente acabar, desmistificar, a palavra difícil de falar, com todo esse preconceito, com toda essa história que veio até aqui, que o cartório é isso, o cartório é aquilo. Não, o cartório é bem legal. E eu sempre falo, com toda a responsabilidade do nosso trabalho, ele tem que ser divertido. É ou não é? É verdade. Eu acho que o bom humor também, nessa história, para a gente poder viver a vida melhor, né? É isso aí. Com mais bom humor, com menos peso, com menos haters, Menos né? hate. Pois é. Com mais tranquilidade. É isso aí. Divergências de opiniões vão existir sempre. Todo né? mundo vai ter, cada um tem a sua. Tem a sua e tem que ser respeitada a opinião de cada um. Fica também o meu tabelião, Carlos Firmo, que é o meu pessoal, mas está sempre ligado ao cartório 17 Ofício. Tá? Então, @Casal Notarial no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Manda mensagem pra gente, manda pergunta e até a próxima.